18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe. 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Lembrando a você, querido ouvinte, participe conosco do 18 horas com a sua opinião. Nosso WhatsApp à sua disposição, 994887592. Exatamente, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala, que a gente comenta aqui no 18 horas. Manda um zap pra gente. Começando o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Colapso na saúde. O Amazonas entra no 5º dia com suspensão dos atendimentos ambulatoriais. Só os atendimentos de urgência estão mantidos. As empresas cobram salários atrasados e reestruturação nas unidades de saúde. Deputado estadual propõe a criação de um comitê de crise na saúde. E hoje o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as denúncias da saúde pública no Amazonas. Legal, então 6 horas e 2 minutos, combinado. Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023, no ar. Para você em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, estamos hoje no 5º dia com atendimento reduzido nos hospitais do estado por conta dos pagamentos atrasados das empresas médicas pelo governo do Amazonas. O sistema de saúde, Carlão, mais uma vez está em colapso. Apenas os atendimentos de urgência e emergência estão sendo feitos nas unidades de saúde. Consultas, exames e até cirurgias eletivas estão canceladas. A crise só se agrava, enquanto que o governo continua de braços cruzados, sem fazer nada para resolver esse grave problema na saúde. Olha, profissionais que estão com mais de 6 meses sem receber, atuando sem as mínimas condições de trabalho. Os hospitais estão sucateados, sem remédios, antibióticos, sem instrumentos cirúrgicos, sem material básico para atender com dignidade os pacientes. Ou seja, salários atrasados e sem a menor estrutura nas unidades de saúde pública. Resumindo, é isso. E o impasse segue. Não tem como atender a população de forma digna, sem estrutura e com salário atrasado. E a repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse movimento das 15 empresas médicas e a situação de caos, de completo abandono dos hospitais. Boa noite, Nathalie. Então, existe a possibilidade do governo do Amazonas pagar os profissionais de saúde e resolver esse caos na saúde pública, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Então, Karime, né, como vocês bem disseram, né, nós entramos hoje aí no 5º dia, né, de redução nos atendimentos médicos na rede pública de saúde aqui no estado, né? E nestes dias, né, a gente sabe que os profissionais de saúde realmente estão cobrando aí, né, pelos seus pagamentos, os seus salários atrasados e também por melhores condições de trabalho. Só depois de 5 dias, né, hoje, na manhã de hoje, o governador Wilson Lima disse a um repórter da Rede Amazônica que acompanha a agenda dele lá em Dubai, que segue aí cobrindo, né, todo o trabalho lá na COP28. Ele fez ali uma pergunta para o governador: e aí, governador, essa crise lá na saúde não vai resolver nada? E aí, exclusivamente para eles, né, o governador disse que teria na tarde de hoje, né, que a Secretaria de Estado de Saúde iria se reunir aí com os representantes dessas 15, né, empresas médicas aqui no estado, com as cooperativas para definir as datas dos pagamentos e dos salários atrasados, Karine. Mas a gente vai já contar o que foi que aconteceu, porque essa reunião não existiu, né? Até pelo menos até às 3 horas da tarde, que foi o último momento que eu entrei ali em contato com o representante dessas 15 empresas médicas, a reunião não existiu. E aí questionado, né, sobre essa falta de pagamento a essas empresas, o governador justificou o seguinte: que a categoria cobra do governo, né, os pagamentos, né, dos seus débitos, mas que esses pagamentos não seriam pagos, né, esse atraso acontece aí por conta da queda na arrecadação aqui do Amazonas. Segundo o governador Wilson Lima, o estado deixou aí de arrecadar cerca de 300 milhões de reais nos meses de novembro e dezembro, e aí por isso a Cefaz, né, não conseguiria passar
Secretaria de Fazenda aqui do Estado não estava conseguindo liberar esses pagamentos que viriam aí através da Secretaria de Estado de Saúde. Eu vou pedir para a nossa equipe de produção soltar aí o que foi que o governador falou na manhã de hoje. Vamos conferir. O Amazonas está tendo uma dificuldade muito grande nesses meses de novembro e dezembro por conta da arrecadação, caiu significativamente. A gente está deixando de arrecadar, a gente está tendo uma frustração de receita de algo em torno de 300 milhões de reais, e a gente está trabalhando aqui para fazer um esforço para honrar esse compromisso que a gente tem com as cooperativas. Agora à tarde, a Secretaria de Saúde está chamando as cooperativas para estabelecer uma data de pagamento, né, e encontrar um entendimento para que a gente possa honrar com esses compromissos e pagar naturalmente as cooperativas e, respectivamente, o salário dos médicos. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala do governador Wilson Lima, justificando, Karime, a categoria, né, os médicos não recebem porque, segundo o governo do estado, a gente teve uma perca na arrecadação. Só que ele falou perda na arrecadação nos meses de novembro e dezembro, só que tem salário em aberto desde 2021. Não justifica essa completa falta de prioridade na hora de articular, na hora de resolver e planejar os pagamentos dos principais setores para a sociedade, que seria educação, saúde e segurança pública. Não justifica esses profissionais estarem desde 2021 com salários em aberto. Isso não justifica. Está querendo, né, explicar uma coisa que não tem. Mais de 170 bilhões de reais o governo arrecadou nos últimos 5 anos. Desses, 3 bilhões, pelo menos, seriam destinados para a educação e não conseguiu pagar o salário, que seria o básico. Aí é completa falta de prioridade, completa falta de gestão do dinheiro público. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. E se a gente está sem atendimento de saúde lá na ponta, nos hospitais, é má organização, má gestão do nosso dinheiro, que deveria estar lá. E não, sei lá, sabe-se lá onde. Em que loja de vinho esse dinheiro foi parar. Pois é, Karime, toda essa má gestão por parte do governo do Amazonas, é claro, afeta diretamente a população amazonense, né, que vem sofrendo com essa redução nos atendimentos. A gente recebeu reclamações de demora, né, nos atendimentos em algumas unidades de saúde aqui da nossa capital. Durante a manhã de hoje, inclusive, tinham pacientes, né, um paciente aguardando no João Lúcio, na zona leste de Manaus, com uma bala alojada na coluna cervical, e esse paciente, Karime, estava aguardando o atendimento ali no corredor da unidade hospitalar. No serviço de pronto atendimento da Alvorada, uma senhora realmente perdeu a paciência e pediu ajuda, né? Ela realmente pediu para que realmente todo mundo começasse a gravar, porque o marido dela tinha desmaiado enquanto ele aguardava ali um atendimento no serviço de pronto atendimento da Alvorada. Esses são alguns dos relatos que nós recebemos, né, na manhã de hoje, durante a apuração, para trazer para você, ouvinte, né? Mas esses são só pequenos casos de todo o caos instalado na saúde aqui do Amazonas por conta da falta de gestão. Vamos conferir. Hoje as empresas pagam impostos altíssimos, tá? E o que está acontecendo? Olha aqui, meu marido está desmaiando ali dentro do banheiro. Tem senhora de idade, isso é uma falta de respeito à sociedade, tá? Porque a gente paga muito imposto e ninguém respeita. Nem os servidores que estão presentes respeitam, porque para eles é normal as pessoas morrerem aqui. Mas não, se fosse alguém da família deles, eu duvido se não já tinha entrado. Aqui, ó, paciente José Lima de Sá está esperando uma cirurgia ortopédica para fazer a retiração da bala que ficou alojada na coluna cervical, e essas são as condições aqui, ó, que a gente se encontra no corredor à espera de uma vaga, de um leito ou até mesmo da cirurgia. 18 horas. Karime, Carlão, para quem nos acompanha também pelas redes sociais, né, pode ver também nas imagens toda essa situação de caos, né, Karime? A gente sabe que são só 2 casos aí que a gente pontou, mas a situação de caos na rede hospitalar é bem maior, né? Você imagina, se essa segunda-feira o Francisca Mendes estava sem equipe de enfermagem para a UTI pediátrica neonatal, imagina como é que está hoje. 2 dias sem enfermeiros nessa ala tão importante. Gente, voltando aqui a falar da arrecadação, né? 170 bilhões de reais o governo arrecadou
governador nesses 5 anos de mandato. Desses 170, não eram 3 bilhões não, mas 5 bilhões de reais destinados apenas para a saúde. E é essa situação, esse caos em que está a saúde pública. Ou seja, não é falta de dinheiro, mas é sim falta de gestão, completa falta de compromisso do gestor, do governador do estado com a saúde da população. E esse dinheiro, de novo, como a gente ouviu a denúncia, é dinheiro nosso, é dinheiro público, é dinheiro de arrecadação. E 5 bilhões realmente é muito dinheiro para a situação estar desse jeito, nesse caos todo. Agora, Nathalie, o deputado Wilker Barreto propôs a criação de um comitê de crise. Olha aí, comitê de crise com participação do Tribunal de Contas. Procede? Exatamente, Carlão. O deputado estadual Wilker Barreto levou aí ao Tribunal de Contas do Estado um ofício solicitando a criação desse comitê de crise, né, diante dessa situação caótica que se encontra a saúde pública aqui no Estado. O pedido do deputado, né, tenta realmente buscar soluções junto aí aos órgãos de controle, Karime, para os graves problemas da rede pública, né, denunciados nos últimos dias, e esses problemas nos quais a gente realmente tem acompanhado aqui diretamente. Esse ofício foi enviado diretamente para a presidente do órgão, né, para a presidente do TCE, a conselheira Yara Lins, onde, né, o deputado estadual Wilker Barreto pede a criação em caráter emergencial do comitê de crise de enfrentamento ao caos na saúde aqui do estado. Ele realmente tenta apurar como está sendo aplicado o dinheiro público na saúde e assim tentar realmente garantir uma melhoria, garantir uma resposta para a população, porque do jeito que tá, Karime, a gente não pode continuar. Não tem a menor condição, isso é um crime deixar a saúde pública de um estado desse jeito. Nathalie, a gente sabe que hoje o governador do Amazonas, como você mostrou, ele falou que teria aí uma reunião entre a Secretaria de Saúde do Estado e os representantes das 15 empresas. Será que eles chegaram a receber esse convite? A gente sabe se existiu essa reunião? Então, Karime, né? Depois daí do governador anunciar que faria uma reunião na tarde de hoje, até um pouco mais das 3 horas da tarde, né? O representante das 15 empresas médicas, o doutor César Dourado, né? Ele não tinha recebido sequer o comunicado dessa reunião. Né, a gente conversou com ele e ele disse assim que a categoria realmente segue cobrando aí os seus débitos, né? O governo realmente precisa quitar para que os médicos possam retomar aos trabalhos 100%, né? Porque do jeito que está realmente não dá para continuar, mas o governador chegou a afirmar que a Secretaria de Estado de Saúde aqui do Amazonas iria apresentar um cronograma de pagamento das cooperativas nessa reunião, mas sabe o que foi apresentado, Karim? Vamos conferir aí a sonora do doutor César Dourado, ele que é presidente do Instituto de Ginecologia e Obstetrícia aqui no estado. Até esse momento, não houve nenhum comunicado da Secretaria de Saúde chamando as nossas empresas para uma reunião de esclarecimento ou de proposta para a solução do nosso problema. Não tem como a gente poder se posicionar ou dar mais informações se até esse momento a reunião não houve. E, por enquanto, não há perspectiva. Mediante a inércia do Estado em relação a uma negociação e a busca da solução do problema, é unânime e aí todas as empresas concordam que nós vamos continuar com a nossa redução de atendimentos não emergenciais. Não tem como voltar atrás. É necessário que a Secretaria melhore todas as condições da saúde no Estado. Não é só remuneração de médicos, insumos, material, maqueiro, enfermagem, todos. É necessário que do final dessa história a saúde do Amazonas saia vencedora. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do doutor César Dourado. Realmente, né, Karime, a gente realmente espera que a saúde saia vencedora, porque a população do Amazonas tem sofrido muito com o descaso do governo. Mas, Karime, sobre a situação da instalação do comitê de crise para avaliar realmente toda essa situação, sim, de onde o dinheiro está sendo aplicado, né, solicitado aí pelo deputado estadual Wilker Barreto,
A Yara Lins, né, ela que é a presidente do TCE, ela aceitou o pedido de instalação do Comitê de Crise na Saúde. A conselheira concordou com a solicitação pedida aí pelo parlamentar. Vamos conferir aí o que disse o deputado estadual Wilker Barreto durante essa reunião que aconteceu na tarde de hoje. Aonde ficou acertado e a conselheira presidente acatou o meu pedido de requerimento, criando o Comitê de Crise da Saúde. Está marcado para amanhã uma reunião com a presença do Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Defensoria e também Conselho Regional de Medicina. Da forma que está, não pode ficar a saúde do nosso Estado e o objetivo é muito simples: direcionar os recursos do Estado para os serviços essenciais. O que não pode é ficar a saúde da forma que está. Quem está padecendo são os mais humildes. Lembrando, as festas de fim de ano, a tendência é procurar cada vez mais os hospitais. E são para esses hospitais desassistidos que o povo irá bater na porta se nada for tomado de providência. 18 horas. Karine, Carlão, ouvintes, nós ouvimos aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, né? Inclusive hoje o Ministério Público aqui do Estado abriu um inquérito civil aí para apurar a situação da saúde aqui no nosso estado. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ou seja, Carlão... Valeu, Nathalie. É inaceitável. É inaceitável. Eu digo que é criminoso. É criminoso. É criminosa essa situação, não tem outra palavra para falar. É triste, é criminoso, é revoltante. O sistema de saúde está em colapso. Pessoas estão sofrendo por falta de atendimento médico, estão sofrendo com o cancelamento de cirurgias. A estrutura da saúde está completamente comprometida, sem condições de trabalho. As pessoas não podem fazer exames de cateterismo, claro, porque a máquina está quebrada há 2 meses. Os médicos não têm instrumentos cirúrgicos à disposição para atender com dignidade a população. Falta antibiótico, né, Carlão? Falta medicamento, falta tudo. Não temos o básico nos hospitais. A gente fala, não tem esparadrapo. Não ter o básico realmente é uma situação calamitosa. E a pergunta que se faz, né, o tempo inteiro, constantemente, aonde foram mais de 5 bilhões de reais do orçamento, como nós já comentamos por aqui? Onde está? Por que não priorizaram os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, o pessoal da limpeza? Tratar a saúde pública dessa forma realmente é aumentar o sofrimento dos doentes. É complicado, é decretar, né, praticamente aí a morte, né, dos pacientes. Das pessoas, sem dúvida, é você contar com o pior, só pode ser, porque é um decreto de morte, é uma sentença de morte que esses pacientes estão recebendo. Deixar o sistema colapsar pela 4ª vez em 5 anos é sim criminoso. Deixar de pagar os profissionais, de pagar em dia as empresas de amigos o poder é inversão de prioridades. De novo, é criminoso. É criminoso, não tem outra palavra para definir esse descaso com a saúde pública. É um total desprezo pela vida humana, ao sofrimento de quem votou nele para ser 2 vezes governador do nosso estado e recebe esse tipo de tratamento. 18 horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6h19 e seguimos falando sobre o colapso da saúde do estado do Amazonas. Agora vamos conversar com o presidente do Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas, Dr. César Dourado. Vamos conversar também com a doutora Cecília Grangeiro, que é neurocirurgiã. Muito boa noite, sejam bem-vindos novamente aqui aos estúdios da Rádio Mix. Então, o governador disse hoje mais cedo que a Secretaria de Saúde ia reunir com as empresas, né, que vocês representam, para definir datas de pagamento das parcelas atrasadas. Teve essa reunião? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. E, na verdade, essa reunião não ocorreu. Foi feito um contato de uma maneira informal e uma proposta até foi levada até os colegas, mas não foi nada realizado oficialmente. A reunião não ocorreu, até mesmo porque o governador
está viajando, né? Porém, foi enviada uma mensagem e ocorrerá uma reunião na quinta-feira, às 11 horas. É a programação e é o que a gente está aguardando a partir de agora. Agora, olha só, o Ministério Público, ele recomendou o fim do movimento de vocês. Procede, os atendimentos que estão suspensos vão voltar após essa recomendação? Na verdade, estava conversando com o César, vou deixar o César falar também. É que a gente recebeu esse documento agora pela tarde, o documento foi enviado para o jurídico para análise e acho que mais tarde a gente pode também responder sobre isso. Doutor. Bom, boa noite, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Primeiro, eu gostaria de esclarecer um ponto importante sobre todo esse processo. Não existe paralisação em hipótese nenhuma. Nós estamos fazendo a prioridade de alguns atendimentos ao qual não se caracteriza como atendimentos de urgência. É importante que a população saiba que em momento nenhum eles estão desassistidos. Nós continuamos a postos, atendendo e sempre que possível, priorizando os atendimentos emergenciais e urgentes. Voltando à nossa história, eu acredito que de algumas promessas e certas falácias a gente está um pouco cansado, por isso chegamos a esse ponto. Em momento nenhum foi de nossa ideia chegar a este momento, essa situação que se encontra a saúde. A nossa briga, é importante que todos saibam que não é uma exclusividade do médico. A nossa briga, ela é muito mais ampla, ela abrange uma coisa importante que é a saúde da nossa população. É isso que todos têm que enxergar. Ao término, os nossos anseios, ao término de todo esse processo, nós desejamos que a saúde seja vitoriosa e não exclusivamente a remuneração dos médicos. É óbvio que isso foi o ponto de partida para todo esse problemática que hoje vivemos. Foi dito que haveria uma reunião que não houve, foi dito que haveria certos repasses numa primeira reunião quando aqui estivemos, vocês lembram? Não houve até esse momento a parte administrativa e burocrática da secretaria em relação aquela liberação emergencial é extremamente confusa e a gente não consegue se situar em momento nenhum para que possamos ter uma decisão correta. Nós estamos sendo levados a essa situação. A gente não tem mais como fugir disso. Nós estamos presentes em todas as unidades, nós continuamos assistindo a população. Eu torno a frisar, é importante que a população saiba que eles não estão desassistidos. Nós estamos simplesmente priorizando e fazendo com que através dessa priorização consigamos melhorar de maneira geral a nossa saúde, que está precisando realmente de socorro. Sim, inclusive eu sempre reforço aqui que não é só como se fosse só, né, pelos salários atrasados, que tem parcelas desde 2021, mas também com condições de trabalho, porque você sem insumos básicos, sem anestesia, sem equipamento, você não tem como atender a população com dignidade, você não tem o que fazer, né, Carlão? Você chega lá, mesmo que seja num serviço de urgência e emergência, se você não tiver o básico, você não tem o que fazer com aquele paciente, né, doutora? E nós precisamos também de uma equipe engajada, né? Sim. Só um médico, o resultado não é satisfatório. Precisamos de enfermeiras, precisamos dos maqueiros, técnicos de enfermagem, toda a equipe de serviços gerais também. Outro dia estava vendo em um dos grupos que estavam observando que tinha acabado sabonete, papel higiênico no 28, então, nós tivemos essas denúncias. Fica difícil para a gente até organizar e engajar toda a equipe para que tenhamos um bom resultado. A gente precisa que todos tenham uma remuneração justa, remuneração adequada também, para termos resultados bons nesses pacientes. A gente trata, no meu caso, na neurocirurgia, pacientes de alta complexidade. Então, só o neurocirurgião não faz um trabalho bem feito. Eu preciso que todos estejam envolvidos para que o paciente realmente seja
seja recuperado e que volte para a sua casa tratado de forma adequada. O que a gente está falando aqui, eu acredito que a palavra desse movimento é dignidade, né? Sim. A dignidade, tanto para a área da saúde e também para que a população tenha um atendimento correto. Ontem minha filha sofreu um acidente leve e eu fiquei completamente desesperada e sem chão. E depois de tudo resolvido, eu fiquei pensando, gente, imagina quem não é da área da saúde, quem não consegue chegar a um pronto-socorro, quem chega no pronto-socorro e não consegue um atendimento adequado. Eu me coloco no lugar de cada mãe, porque eu sou mãe, eu tenho duas filhas, né? Então eu penso nisso também. Claro, claro. A questão, então, é conseguir promover uma saúde digna para a população que paga seus tributos, que não é assim uma benevolência, que é muito que bonzinho esse Estado que promove essa saúde, não. É simplesmente ajustar e aplicar o dinheiro da forma correta, não é isso? Perfeito. Só retomando um pouco a fala sobre um documento que recebemos. Certo. Não foi e nunca será nossa ideia ir de encontro a uma determinação judicial, mas seria muito interessante que os entes dessa determinação, eles pudessem andar ao nosso lado, eles pudessem verdadeiramente conhecer a realidade que vivemos. A população não sabe que nós estamos vivendo isso desde a época da pandemia. Desde 2021, a gente vem negociando, a gente vem se reunindo, alertando. A gente vem vivendo esse momento agora, como já foi dito, foi o que nos levaram a isso. Nunca foi nossa ideia, nós nunca pretendíamos chegar aonde chegamos, e aqui nós estamos pedindo um apoio, uma compreensão da população e principalmente que todos saibam, a população nunca esteve e nunca estará desassistida por nós. Ela poderá estar desassistida pelos entes que deveriam proporcionar condições, mas não pelos médicos. Não é exatamente. Agora, o senhor sabe me dizer mais ou menos quanto é a dívida do governo do Amazonas com vocês, com as 15 empresas? É muito dinheiro. É muito difícil a gente poder computar. Somos 15 empresas, várias delas com suas parcelas atrasadas em momentos diferentes. Para que possam ter noção, existem dívidas da minha empresa, do Instituto de Ginecologia, da época da pandemia, 2021. Lá atrás, éramos considerados heróis. E hoje, o que querem aconteceu? nos transformar em quê? Em vilão, não pode ser. Exato. Ou mas seja, esse levantamento está sendo feito, né? Que a gente começou a fazer agora à tarde. Né? Para saber exatamente o esse quanto montante que o Estado deve a todas as empresas. Nós começamos a fazer esse levantamento agora, por isso que muitas das perguntas que vocês nos fazem são novidades para a gente. Nunca a gente imaginou viver esse momento. Precisou fazer esse cálculo. O governo caloteiro, você está me devendo desde 2021, então, e aí? Vai pagar quanto? Que fizeram hoje pela manhã, quantas pessoas estão sendo afetadas? Eu fiquei pensando, na verdade, eu acho que toda a população é afetada. Todos nós somos afetados, porque qualquer um de nós pode precisar do João Lúcio, do 28 de agosto, sem dúvida. Momento. E quando uma mãe, eu falo logo nas mães, lógico, né? Nas mães. Quando uma mãe precisa de atendimento para um filho e não consegue, todas as mães são afetadas, sem dúvida. Então, assim, quando me perguntaram qual o número exato, digo, eu não sei, porque para mim, eu acho que toda a população isso que eu ia falar, eu acho que é o Estado como um todo, porque é o impacto, porque o dinheiro do seu tributo não foi devidamente alocado, não foi investido no benefício final, que é o benefício do cidadão. Ou seja, estamos todos num prejuízo, digamos assim. A deriva. Exato, somos todos impactados pelo mau uso do dinheiro público pela gestão do governo do Estado do Amazonas. No fim, a conta é essa. Exato. E expectativas, quinta-feira vocês devem ter essa reunião, é isso? Olha, expectativa sempre tivemos. Certo. Esperamos
esperanças nunca perdemos. Desejo de que realmente tudo aquilo que a gente investiu e que nós estamos lutando seja concretizado e que no final de toda a história a gente consiga passar uma borracha e conseguir transmitir para a população que realmente a saúde saiu vitoriosa de tudo isso. Exato. Algo que nesse momento está muito difícil de afirmar. E outra coisa que eu gostaria de falar também para quem está nos ouvindo, que é da área da saúde, no hospital muita gente que me encontrou falou assim: obrigada, doutora, que você falou pelos maqueiros, obrigada porque falou pelos enfermeiros. Então, assim, a população, todos vocês também precisam falar sobre isso, né? A rede social também deve ser usada para isso, não só para as brincadeiras, para dança, né? Mas para que você manifeste o que está acontecendo, exato, o que você acha que é correto, sem ofensas, com respeito também, que é da forma que eu acho adequada. Mas eu acho que essas pessoas precisam também ter voz, precisam falar o que não está certo, né, o que está errado. Então é isso o pedido também que eu faço para quem está nos assistindo. Agradeço o carinho, o abraço de todo mundo, foi muito bacana receber o carinho de cada um, mas que vocês também falem, não fiquem esperando. Denuncie, a população também precisa. Isso, né? A população tem voz e é forte, sim, é preciso denunciar todos esses casos, se não está acontecendo com você ou com a sua família, mas se solidarize com as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil aqui na saúde do Amazonas. Não é isso? Sim, acho que a gente precisa de mais empatia também. Não estamos felizes com essa situação, não queremos que isso se prolongue por muito tempo, mas e depois que tudo isso finalizar, eu espero que seja finalizado mais breve, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos continuar aceitando também aquele equipamento que ficou meses quebrado? Vamos continuar aceitando algum insumo que está faltando? Ou tirando do bolso, muitas vezes. Sim, eu sei que as enfermeiras tiram do bolso para comprar remédios. Comprar remédio, para ir até o hospital também, né? Sim. Eu já vi um grupo de médicos fazendo até uma vaquinha, que a gente chama, para comprar passagem para o paciente se tratar fora também. Então, assim, a gente ama o que faz. Eu trabalho no SUS desde que me formei, mas a gente precisa também continuar com esse movimento, não de causar polêmica, mas de fazer a diferença, de fazer o bem também. É de cobrar a aplicação do dinheiro, dos recursos públicos onde deve ser, não é? Exato. Eu escutei esses dias muita gente falando: a gente não deve se envolver em política, mas não é um movimento político. E a gente é social, né? E a gente faz política no dia a dia também, conversando, né? Organizando, orientando. De uma certa forma, tudo é política. É verdade. Exato. E é nosso dever também, como médico, a gente faz o juramento, até publiquei um dia desse sobre isso, que é o nosso dever também com a população, com todos que estão também nos ouvindo, também orientar, alertar e observar tudo isso que está acontecendo. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela presença dos dois novamente aqui no 18 horas conversando com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade que nos é enviado para que a gente possa esclarecer a toda a população, todo o movimento que estamos tendo e qual é a verdadeira objetivo de tudo que a gente pretende alcançar. Se conseguirmos ter êxito, eu espero que a gente possa dizer: a nossa saúde saiu vitoriosa. Amém. Tá ótimo. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Conversamos com o presidente do Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas, o Dr. César Dourado, e com a doutora Cecília Grangeiro, neurocirurgiã. Agora 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, após a vistoria do Ministério Público, do Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística do Amazonas, foram apontadas várias irregularidades no local. E atenção, entre elas a falta de câmaras frigoríficas para armazenar corpos e peritos no IML, hein? Carlão, a gente adiantou esse assunto ontem aqui no 18 horas. Os promotores disseram que a falta de equipamentos básicos nos dois órgãos pode prejudicar o trabalho de investigação feito pelas forças de segurança do Estado. O repórter André Meirelles acompanhou o caso, traz agora mais detalhes pra gente. Falta de câmaras frigoríficas para armazenar os corpos, poucos peritos e prédios em condições precárias. Esses são alguns dos problemas encontrados pelo Ministério Público do Amazonas após uma vistoria nos prédios do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística do Estado. A visita foi feita na última sexta-feira e comandada por promotores do Ministério, que identificaram a falta de peritos,
as câmaras usadas para armazenar os corpos no IML. Um dos promotores, Iranilson Ribeiro, explicou a situação. Durante essas inspeções foram verificadas as condições que já vêm se repetindo ao longo dos últimos anos nas inspeções realizadas. Falta de peritos suficientes, tanto no IML quanto no IC. No IML falta condições adequadas, a estrutura predial não atende, não há câmeras frigoríficas para armazenar, geladeiras, mais especificamente falando, para armazenar a quantidade de corpos diante do elevado número de homicídios que acontece na cidade de Manaus. No Instituto de Criminalística, além da falta de mais peritos, segundo o promotor Iranilson Ribeiro, uma lista de outros problemas foram encontrados, como a falta dos requisitos mínimos para fazer a perícia no local. No Instituto de Criminalística, a situação é mais deficiente. O prédio não comporta as unidades que ali trabalham, seja da parte de entorpecentes, seja a parte de exames de produtos biológicos, seja a parte de balística, seja a parte de extração de dados de celulares. Então, o prédio está demasiadamente defasado para a necessidade de um instituto de criminalística que atendesse a demanda que é apresentada pela Polícia Civil nas suas investigações. Ainda segundo o promotor Iranilson, o Ministério Público ingressou uma ação civil pública para o Estado garantir investigações eficientes, mas a administração estadual recorreu da decisão. Por esse motivo, agora o Ministério Público do Estado aguarda o julgamento do Tribunal de Justiça. O Estado apelou dessa sentença, o Ministério Público vai apresentar agora contra-razões nessa ação civil pública que trata do Instituto de Criminalística. Em relação ao IML, também o Ministério Público já teve procedência na sua ação civil pública, o Estado recorreu também, apelou, o Ministério Público apresentou contra-razões, rebateu o recurso, do Estado, e agora estamos aguardando o julgamento pelo Tribunal de Justiça. O 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado sobre os problemas apontados pelo Ministério Público e aguarda a resposta. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, 6h37. Eu espero sempre, hein, a sua participação, querido ouvinte, pelo WhatsApp 994887592. Participe, Karime. Carlão, temos aqui a participação do Cássio Oliveira, da Praça 14. Ele disse o seguinte: é criminoso o que estão fazendo com a saúde. E mais ainda que ninguém é responsabilizado mais uma vez. Obrigada, Cássio Oliveira, pela participação. Valeu, Cássio. Participe você também, hein? É o 994887592. O telefone, o WhatsApp do 18 Horas. 18 Horas. Vamos agora para Brasília chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Então, chegou ao fim a CPI das ONGs e qual foi a conclusão de mais essa comissão parlamentar de inquérito? Conta pra gente. Cadu. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, a CPI das ONGs chegou ao final com a apresentação do relatório final, o qual indicia o presidente do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, o senhor Mauro Oliveira Pires, pelos crimes de corrupção passiva e improbidade administrativa. Segundo as investigações, Karime, ele se licenciou do ICMBio durante 3 anos, de forma não remunerada. E aí foi descoberto que ele fez consultorias de licenciamento ambiental por meio de uma empresa da qual ele era sócio. Não pode, ele é servidor público, então isso daí caracteriza crime. O relator, o senador Márcio Bittar, ele também colocou na conta de Mauro Pires as denúncias de maus tratos supostamente cometidos por servidores do ICMBio contra indígenas de uma comunidade em Boca do Acre. Portanto, Karime, o único indiciado nessa CPI é Mauro Pires, como eu falei, atual presidente do ICMBio, que não se manifestou até agora, viu? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apesar de ter sido alvo constante da CPI das ONGs, ela saiu ilesa desse relatório. O relator Márcio Bittar apresentou um relatório, Karime, bastante crítico sobre o que ele chamou de relação promíscua entre o governo federal e as ONGs que atuam na região amazônica. Ele também fez críticas ao Fundo Amazônia, cujo recurso, a gente sabe, tem sido repassado para as ONGs. Ao final da leitura do relatório, Karime, houve o pedido coletivo de vista dos senadores, E aí todos os parlamentares vão ter um pouquinho mais de tempo para analisar com calma o relatório e votar na próxima semana.
Mas o fato é que as lideranças da CPI das ONGs, Karime, encerraram os trabalhos meio que em clima de vitória, viu? Eu conversei com o presidente da CPI, o senador Plínio Valério, que falou com a gente com exclusividade, e ele fez uma análise sobre o que achou da trajetória dessa CPI. Vamos ouvir o que ele disse. Com o resultado de hoje, qual a reflexão que o senhor faz? É de dever cumprido, primeira parte, porque a segunda parte é continuar o que nós iniciamos. Eu considero a CPI o início de uma luta que vai durar décadas, porque os nossos adversários estão aí há 40 e poucos anos, são as mais ONGs, são aquelas ONGs ambientalistas cujo objetivo e missão é fragmentar a Amazônia, é jogar nosso povo um contra o outro, e a gente tem que se levantar contra isso. A CPI foi isso aí. A CPI foi uma promessa de campanha, um compromisso de campanha com a amazonense, de que a gente jogaria luz. Mas primeiro abriria a caixa preta, depois jogaria luz nessa escuridão através de projetos. Eu acho que a gente cumpriu, o Brasil tomou conhecimento, essa narrativa de que eles são altruístas, bonzinhos, politicamente corretos, isso, aquilo, acabou, né? O Brasil sabe que não. Quem quiser continuar acreditando, que continue acreditando, é o direito de cada um. Mas nós mostramos ao Brasil através de depoimentos, não através do que eu afirmei, do que os membros afirmaram, através de depoimentos dos indígenas, depoimentos dos agricultores, eles é que disseram, eles é que falaram de suas mazelas, e nós fomos conferir, e a gente viu que era verdade. Até a gente tem que ter a responsabilidade e não jogar para a plateia. A gente podia pedir quebra de sigilo bancário, mas nós não tivemos indício nem prova para pedir quebra de sigilo bancário. Indiciamento, foi mais de 100 mil, foi feito. Nós tivemos a responsabilidade de não também estar sendo responsável para manchar, para jogar, né, e jogar para a plateia. Um relatório sensato relata tudo que se passou, as observações, o que nós pensamos, o que nós queremos e o que nós recomendamos às autoridades. Eu gostei muito do relatório do senador Márcio. Agora, o bom é não apresentar projetos de leis, né? Eu mesmo vou apresentar 5. Quarentena, transparência, controle do que entra. Agora, o bom mesmo foi esse caminhar que você falou, o barulho. Esse barulho no bom sentido que foi feito, que o Brasil tomou conhecimento. Você vê, a CPI foi crescendo aos poucos, mas a gente podia ter base, alicerce, para quando chegasse na cobertura, não cometêssemos erro, e não cometemos. 18 horas. A gente acompanhou a avaliação do senador Plínio Valério a respeito da CPI das ONGs no Senado, Cadu, uma avaliação bem positiva. Ele está esperançoso, né, com o andar aí, com todo esse resultado da CPI. Esperançoso e animado, né, Exato. Karime? Eu disse exatamente para ele, Karime, que a CPI, ela na verdade, ela fez barulho, né? Ela não avançou com relação a provas, apontando corrupção nessa relação entre governo, Fundo Amazônia e as ONGs, né? Eles não conseguiram o link necessário para fazer uma acusação de corrupção, mas fez um barulho danado. Mas ele disse que a CPI vai propor ao governo sugestões de mudanças na relação entre governo e as ONGs, né? E também na gestão do Fundo Amazônia, para que as doações internacionais cheguem às prefeituras, às comunidades. Então vamos ouvir um pouco, de novo, aí a fala do Plínio Valério, que fala bastante, né, sobre essa questão do Fundo Amazônia. O que vai ser sugerido pela CPI das ONGs? Vamos ouvir. E com relação ao Fundo Amazônia, que críticas o senhor faz? O Fundo Amazônia a gente pediu desde o começo, e agora eu fico alegre porque eu estou vendo o Mercadante falar, a secretária do Meio Ambiente, a Ana, não lembro o sobrenome dela, ele aqui dizendo o seguinte, que o Fundo Amazônia vai ser mais democrático, vai cuidar do guardião da floresta, vai financiar também municípios. É isso que a gente pediu. Quem é que é o guardião da floresta, se não o pequeno agricultor, se não o pescador, o ribeirinho, o plantador, o indígena, o mestiço, o pato, são os guardiões. E essas pessoas não são atingidas. Só dinheiro para as ONGs, dinheiro para as ONGs, dinheiro para as ONGs. Se você levar, por exemplo, um dinheiro para o município de Altazes, para o ano vamos ter queimadas. Esse ano foi feio. Ele vai, no mínimo, comprar um carro-pipa potente para quando começar o foco apagar. Porque a gente sabe onde começa e quando começa. É uma forma de coibir, de prevenir. Então, eu acho que tem que dar o dinheiro e deixar para
para quem recebeu o dinheiro decidir o que fazer. Porque hoje não, hoje ele é para isso. O dinheiro está aqui, mas é para isso. O dinheiro está aqui, mas vai ser assado, né? Assim, assado. E a gente quer mais liberdade, mais democrático. Eu vi o Mercadante falando isso, que vão abrir, né? Tomara que abra. Só não gostaria de falar que vai abrir também para os movimentos sociais. E aí, movimentos sociais, o MST também está nele, mas a gente vai tratar. Agora eles olharam para a gente, né? Não ignoraram mais. Ignoraram comigo, mas estão olhando para a gente e de forma até, se não respeitosa, mas de forma revoltosa. E se eles estão revoltados é porque o negócio deu certo. 18 horas. A gente acompanhou de novo a fala do senador Plínio Valério a respeito do Fundo Amazônia, né? Resultado da CPI das ONGs no Senado Federal. Gostei da fala dele, hein? Será que pelo menos desta vez o Ribeirinho, a comunidade lá da ponta vai ver a cor desse dinheiro, hein, Cadu? Vai pegar no dinheiro, porque é lógico, né? Tem que ser direto para eles, não tem que ter intermediário, né, Cadu? Exato. Exatamente. Karime Carlão, essa CPI das ONGs, ela entrou naquele debate polarizado da política, né? Porque quem é da esquerda não apoia a CPI das ONGs, quem é da direita apoia, mas a questão não é essa, a questão é chamar a atenção do governo para o que precisa mudar. E desde o início a gente vem falando aqui que essa CPI é uma oportunidade de mostrar onde o governo está errando. O governo se sai bem com essa CPI, porque ele vai ouvir da direita o que é preciso melhorar. E foi o que aconteceu. Ele vai apresentar 5 projetos de lei aí para melhorar essa relação com as ONGs e também para melhorar a gestão do Fundo Amazônia, que precisa realmente chegar à mão das prefeituras, como ele falou, para comprar o carro-pipa. A gente espera que isso melhore. Agora, com o encerramento dessa CPI das ONGs, o Congresso encerra finalmente, Karime, a temporada 2023 de CPIs, né? Porque foram tantas CPIs esse ano e tantas que ficaram no meio do caminho. Essa, pelo menos, a CPI das ONGs está encerrando, pelo menos com o relatório final. A gente espera que seja votado daqui para frente. Karime Carlão. Ricardo, agora rapidinho, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin decidiram que não vão, olha só, a posse de Javier Milei na Argentina. Eles foram, pelo menos, convidados, Cadu? Sim, convidados, né? Mas o martelo foi batido, Carlão. Sim. Quem vai representar o governo brasileiro é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O Lula decidiu que nem ele e nem o vice Geraldo Alckmin vão participar dessa posse do Javier Milei, que acontece agora no dia 10 em Buenos Aires. Tudo indica que a relação entre Lula e Milei continua azeda, né? Milei decidiu diminuir um pouco mais o tom dele, porém não fez nenhum gesto de proximidade como futuro chefe de Estado. Já era para Lula e Milei terem se encontrado pessoalmente, né? A equipe do Itamaraty bem que tentou convencer o presidente para ir à Argentina, mas não teve jeito. Agora, quem confirmou presença mesmo foi Jair Bolsonaro, que vai com a sua comitiva. Uma comitiva um pouco menor que o previsto, viu? Porque tem alguns bolsonaristas cancelando essa agenda internacional. Mas o fato é que a delegação brasileira vai ser de maioria bolsonarista, porém sem nenhum poder diplomático. Carlão e Karime. Cadu, muito obrigada pelas informações. Cadu, boa noite, até amanhã. Valeu, gente, um abraço. Tchau, Cadu. 6h47. 18 horas. De Brasília, voltamos para o Amazonas. Vamos falar sobre os bastidores da política local com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Então, o vice-prefeito Marcos Rota foi à Câmara Municipal fazer pressão para os vereadores aprovarem o pedido de empréstimo, o novo pedido de empréstimo encaminhado pela Prefeitura de 580 milhões de reais. É isso mesmo? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. É exatamente isso. Ele bateu o ponto, né? Foi lá na Câmara Municipal de Manaus conversar com os parlamentares e disse que sai de lá animado para que o empréstimo seja sim aprovado. Disse que todos os parlamentares com quem ele conversou, todos os vereadores com quem ele pôde falar, reagiram de forma positiva aí ao pedido de empréstimo. É possível que esse pedido de empréstimo que já está aí nas comissões da casa de forma urgente, né? Então tá passando pelas comissões ao mesmo tempo para que vá logo de volta para o plenário. É possível que ele retorne ao plenário agora na quarta-feira. Então na quarta a gente já vai saber também, famosa amanhã, né? A gente vai saber se o tal do empréstimo será aprovado ou não. Tá caminhando para que seja aprovado, viu? Mas a gente só vai ter a resposta real dessa história amanhã. E é isso, vou ficar de olho para trazer para você, Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, o TCL quer contratar direto, sem passar pelo concurso público, é isso mesmo? Pode, inclusive, isso, Cíntia? Que tá foi enviado aí um projeto de lei para
Assembleia Legislativa para que tenha uma mudança no plano de cargos e carreiras. E aí, se for aprovado da maneira que está, se não houver nenhum tipo de alteração, mais de 60% dos cargos que são hoje destinados a comissionados vai passar a ser de concursados, né, que é o auditor externo, pode passar a ser ocupado por comissionados. E aí a gente está falando de uma mudança bem grande, além de outros pontos ali dentro do projeto. E, por enquanto, está na mão da Assembleia. Esse projeto não passou pela análise, digamos assim, do pleno do tribunal. Ele foi enviado diretamente da atual presidente, a nova presidente, que hoje, né, tomou a frente aí na primeira sessão ordinária, que se a gente não contar a posse, né, claro. E houve essa novidade que foi trazida ao pleno pelo conselheiro Érico Desterro, que deixou há pouquíssimo tempo aí a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E ele até fez aí uma consideração dizendo que deveria conversar com o pleno sobre o assunto, mas ele teve em resposta aí outros conselheiros falando que apoiam o projeto que foi enviado pela conselheira Yara Lins, presidente do tribunal. E agora a gente tem que ver como é que a Assembleia vai cuidar disso. Karime, Carlão. Blink, o ex-vice-governador, o Carlos Almeida, parece que ele vem a ser candidato a vereador no ano que vem. Tá rolando essa história aí de que Carlos Almeida, nosso ex-vice-governador, ex-secretário da então Suzan, né? Ex-Suzan, que é a SES, que já teve uma relevância gigantesca nesse estado, politicamente falando. Agora ele está afiliado ao PT, onde ele é bem-vindo por uma parte, mas nada bem-vindo por outra parte, persona não grata, né, por outra parte do PT, que aliás é um partido muito dividido. E tá se falando de, eleições municipais. Não sei se é uma defesa pro caso, assim, para que ele não pense também, como tantos aqui, em se candidatar a prefeito. Vamos jogar que ele quer ser vereador, ou que ele se daria bem se candidatar a vereador? Eu conversei com o defensor público, Carlos Almeida, sobre esse assunto, e ele respondeu com a seguinte frase, que eu nem sei se poderia falar aqui, mas enfim, ele falou: esse povo é sem noção. Essa é a resposta para o que se fala sobre ele ser vereador ou não. É o que eu tinha pra hoje e valeu, volto amanhã com mais informação. Ficar de olho nesse empréstimo, ficar de olho nesse projeto de lei do TCE e trago tudo pra você. Até amanhã, Obrigada. então. Até amanhã, Cíntia. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E aí, atenção, hein? Chuvas intensas estão previstas para abranger o Amazonas nas próximas 24 horas. Todo cuidado é pouco, segundo o alerta emitido pela Defesa Civil do Estado, em chuvas intensas. O aviso, com grau de perigo, inclusive potencial, abrange todas as calhas do estado e finaliza amanhã às 9 da manhã. Exato, Carlão. E hoje já choveu forte, teve ventania, derrubou árvores aqui na cidade, aqui em Manaus, como explica a repórter Nathalie Moraes. Uma chuva intensa caiu em vários pontos de Manaus na manhã desta terça-feira. Segundo a Defesa Civil, há previsão de mais temporal e chuva intensa aqui na capital. Durante a chuva de hoje, uma árvore caiu e atingiu 3 veículos na Avenida Manicoré, no bairro da Cachoeirinha, na zona sul aqui da capital. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana contaram que o acidente aconteceu por volta das 10h20 da manhã. Um dos carros atingidos ficou com a parte da frente completamente destruída. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Limpeza Pública foram acionadas para fazer o corte dos galhos que ficaram sobre a pista. O trânsito no local precisou ser desviado. Segundo a Defesa Civil, as previsões de chuvas podem variar com ventos entre 20 e 30 km por hora. A chuva irá abranger todas as calhas do estado do Amazonas. A meteorologista Andréa Ramos, do INMET, fez um alerta dos riscos nesses dias de chuva intensa. O INMET hoje emitiu um alerta de chuvas intensas em praticamente boa parte da região norte, envolvendo principalmente o Amazonas. O grau de severidade é perigo potencial, ele começa hoje e vai até amanhã às 10 horas. Esses avisos são para aquelas chuvas acima de 20 milímetros e também
e acompanhando de rajadas de vento, acima de 40 km por hora e até naquela faixa de 60, um pouco a mais, um pouco a menos, mas ficando em torno aí dos seus 60 km por hora. Esse aviso ele tem um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galho de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, cuidado também com as questões de descargas elétricas e não estacione os veículos próximo a torre de transmissão ou mesmo placa de propaganda. Evite usar o aparelho eletrônico ligado à tomada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,45%, cotado a R$ 4,92. O euro fechou em baixa de 0,88% aos R$ 5,31. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 4,51% aos R$ 217.318. O Ibovespa fechou em alta de 0,24% aos 127.102 pontos. E estudo do Sebrae apontou que 71% das vagas de trabalho criadas este ano foram das micros e pequenas empresas. Segundo o levantamento, essas empresas geraram 1,26 milhão de postos de trabalho em todo o país. Mix. 18 horas. Esporte. Agora vamos ao giro esportivo. Cid Soares na área. Então, quais são, Cid, as expectativas para amanhã? Olha só, hein? Último dia. Amanhã é um dia extremamente importante do Brasileirão, hein, Cid Soares? Vai ser o Ai Jesus. Flamengo ainda tem chance? Rapaz, eu vou começar te falando o seguinte, olha, a probabilidade do Palmeiras ser campeão brasileiro este ano é de 99,67%. Tá bom que é que embrulha? né? Amanhã começa a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro com jogos de Goiás e América às 6 da tarde, depois tem Fluminense e Grêmio, 8h30 da noite, no mesmo horário, Vasco e Bragantino, São Paulo e Flamengo, Santos pega o Fortaleza, o Cruzeiro enfrenta o líder Palmeiras e para completar, o Botafogo vai encarar o Inter, Curitiba pega o Corinthians e o árbitro amazonense Ivan da Silva Guimarães Júnior, de 32 anos, vai atuar como quarto árbitro nesta partida. E o Cuiabá vai pegar o Atlético Paranaense, o Bahia encara o Atlético Mineiro, então vai ser jogo à beça, vai ter para todos os gostos aí, né? Quem torce pelo seu time vai poder acompanhar, vai ser muito legal isso. Vai ser, sim. E a CBF enviará aí uma taça do Brasileirão para os jogos dos 3 times que podem conquistar o título. Na última rodada, eu mandava só pro Palmeiras, porque tá feio isso, né, cara? Enfim, mas vai mandar pro Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. A entidade produziu 3 taças, triplicou o número de medalhas para ter a cerimônia no local de quem for o campeão, né? E as taças serão enviadas no Mineirão. Eu tô aqui meio, sabe assim, já meio cabisbaixo, né, Karime? Não tô levando muita fé mais nada, não. Palmeiras e deu. Bom, e nessa partida entre Cruzeiro e Palmeiras, o Fonte Nova, lá na Fonte Nova, no confronto entre Bahia e Atlético Mineiro, e ao Morumbi, né, no jogo entre São Paulo e Flamengo. Portanto, 3 troféus para quem ganhar. Vamos lá, vamos ver quem ganha, né? Vai ser isso aí. Mais uma contratação agora do Princesa dos Solimões foi anunciada hoje. Trata-se do goleiro Jonathan Braz, né, ex-nacional, como o primeiro atleta contratado para a próxima temporada, quando a equipe disputará o estadual e a Série D do Brasileiro. O São Raimundo consegue ajuda e volta atrás e decide participar do Campeonato Amazonense 2024. O presidente do clube, Josimar Alves, havia dito que o clube não iria participar por falta de renda, mas conseguiu patrocínio e decidiu voltar atrás dessa decisão, né? E hoje o Flamengo anunciou que Gabigol realizou um procedimento regenerativo de reparo na lesão tendão do adutor direito e só retorna aos gramados ano que vem. Meninos, era o que tínhamos para hoje. Vamos torcer amanhã no Brasileirão para que dê certo aí. Vambora. Tá ótimo, então. Valeu, Cid Soares. Hasta amanhã. Agora são 6h58. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, um alerta rapidinho, Olha tá? aí, O Banco sim. Central fez um alerta contra um falso aplicativo que promete a verificação do dinheiro esquecido por milhões de brasileiros no sistema de valores a receber. Esse falso aplicativo, que orienta as vítimas a ver qual valor tem a receber, foi retirado do ar, tá? Pelo Google Play Store, mas o Banco Central voltou a informar que estão enviando
aí que o Banco Central não envia links nem e-mails para os correntistas. É bom ficar atento. Mix. Agora 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os tristes números da violência no Amazonas voltam a aparecer. Os dados do Atlas da Violência 2023 colocam o estado em situação precaríssima. O Amazonas teve o maior aumento de homicídios entre 2020 e 2021 e bateu o recorde histórico de casos. Em 2021, o estado registrou o maior número de homicídios da série histórica da pesquisa, com 1.816 casos. Isso em meio ao fato de que a taxa de homicídio no Brasil caiu 18,3% entre 2011 e 2021. O Atlas ainda aponta que o Amazonas está entre os estados com maior número de casos de indígenas mortos de forma violenta. Os dados apontam para o fracasso dos governos, principalmente do governo estadual, no combate à violência. E quem sofre as consequências é sempre a população indefesa diante da bandidagem. 18 horas. Para 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.